Estamos aqui em mais um podcast Reflexões Jurídicas. Hoje trazendo para a discussão um tema de interesse de toda a sociedade, o direito eleitoral. E para tanto, trouxemos aqui um grande irmão, um grande amigo. Ele no horário vago estuda o direito eleitoral, mas ele é bom mesmo de vinho, um grande estudioso de vinho. Doutor Alexandre Ramos, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, doutores. É um prazer estar aqui. Obrigado. Prazer é todo nosso, doutor Alexandre, mas eu peço permissão porque eu preciso apresentar aqui um currículo para apresentar o doutor Alexandre para o nosso público. O doutor Alexandre é advogado eleitoralista em São Paulo, pós-graduado em Direito Constitucional e Administrativo pela Escola Paulista de Direito, EPD, né? Também fiz especialização na EPD em Direito Eleitoral e Processual Eleitoral pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Isso, EGEP. EGEP. O doutor Alexandre também é escritor e falaremos sobre uma obra dele que já está na 6ª edição, que é o Manual das Eleições 2024. Doutor Alexandre, é sempre uma honra ter amigos e irmãos conosco dividindo essa sala de bate-papo. Eu que agradeço e muito boa iniciativa, né? Acho que os eleitores em geral, acho que todos precisam ter essa comunicação, né? Essa fonte de informação, informações sérias, né? Porque hoje a gente acaba encontrando muita informação desencontrada, principalmente nas redes sociais. Então, quando nós vemos programas nesse naipe, né? Nesse sentido, eu acho que só enriquece. E aqui em especial em Guarulhos, eu acho que nós guarulhenses estamos bem servidos aí com 2 doutores tratando de assuntos importantes. É um tema de interesse social. Realmente, hoje, por conta da abrangência das redes sociais, muitas vezes fake news acabam fazendo um desserviço para a sociedade, né? Então, nosso objetivo aqui no podcast é dar voz para o operador do direito, para o advogado, para o juiz, para o promotor de justiça, delegado de polícia, para que possamos passar a realidade de cada tema para a sociedade. Muitas vezes o cidadão ele acaba ficando com uma informação equivocada. Mas eu gostaria, Ale, que você falasse um pouco sobre a sua história. Eu gostaria de saber como que você entrou aí no ramo do direito eleitoral. Conta um pouco, até para que o jovem advogado possa talvez se estimular, porque é um nicho muito importante de mercado. Sem dúvida. Na verdade, eu fiz faculdade aqui mesmo em Guarulhos, na Universidade de Guarulhos, e comecei a advogar e fazia o famoso clínico geral, né, como todo mundo que está começando e precisa ganhar espaço. Quando foi em 2005, eu me formei em 2000, quando foi em 2005, 2006, me surgiu uma certa inquietação, que eu acho que é comum, né, com os advogados. Você acha que não ganha dinheiro suficiente ainda na área que você está atuando. Na época eu fazia a parte criminal, fazia a parte civil do escritório, né? Meu sócio fazia a parte trabalhista. E aí eu comecei a buscar outros ramos do direito, buscar novidades em nichos onde tivesse poucos advogados atuando. E aí eu me deparei com o direito eleitoral, que naquela época não havia na grade, né? A gente estudava o direito eleitoral no módulo de direito constitucional nos direitos políticos, e uma coisa muito restrita. E aí eu fui procurar saber como que funcionava, o que exatamente fazia, né, o advogado. E encontrei um curso na ESA na época, com o Dr. Everson Tobaruela, que era um grande advogado aí da área eleitoral. E aí fui lá fazer o curso, né? Foi me interessar. E a partir daí comecei a pensar, poxa, agora eu preciso atingir, né, os meus clientes, meus potenciais clientes. E foi onde eu comecei a meio que transitar no meio político, entender como que funcionava, até que eu consegui, né, primeiramente fazer alguns serviços menores para entender como que funcionava, até que 2008 foi onde eu fiz a primeira campanha majoritária aqui na época em Guarulhos, né? E a partir daí você não consegue largar, né? Porque é um ramo muito interessante, principalmente para o jovem advogado que está começando, que quer buscar um nicho diferente, né? Porque é uma atuação completamente
diferente dos demais ramos, temos prazos mais curtos, trabalhamos em de épocas sazonais, né? Então todo mundo, acho que a grande pergunta que todo mundo faz, mas e no ano que não tem eleição, você faz o quê? Não, você continua trabalhando, porque você acaba ramificando, né? Então, por exemplo, você trabalha no eleitoral, você trata com ações de improbidade, por exemplo, né? E aí você abre licitações, enfim. Então você acaba atingindo, porque o seu cliente, quando ele ganha a eleição, ele continua precisando de você, né? Então, é um ramo, acho que, bem interessante para quem se interessa. Hoje nós temos no mercado vários cursos, né, para se especializar, então basta o advogado querer se especializar. E falo do direito eleitoral, mas acho que existem vários ramos muito interessantes hoje. E o Alexandre, ele tem 2 filhos, né? Ele tem o Alê, que é um dos melhores amigos do meu filho, do Cristianinho, os 2 grandes jogadores de futebol, e ele tem o livro, né, que é um outro filho dele, Manual das Eleições D24. Mas esse filho, ele já tem alguns anos. Fala um pouquinho sobre a história do seu livro, como que surgiu essa ideia. Então, foi 2015, eu comecei a escrever um livro sobre propaganda eleitoral. Para mim, o tema mais interessante que tem no direito eleitoral, isso é uma opinião minha, é a propaganda eleitoral. Assim, sou fascinado por propaganda eleitoral. E comecei a escrever manual de propaganda eleitoral. Escrevi e comecei a apresentar para as editoras. Isso julho de 2015. Legal. E mandei para umas 10 editoras. Obrigado, não temos interesse, aquela coisa, né? E aí você vai meio que se frustrando, fala, poxa, acho que não tá legal. Tá faltando alguma coisa. Foi quando a editora Mizuno me respondeu, falou, olha, eu tenho interesse, mas eu queria fazer algumas sugestões, você aceita? Falei, aceito. Falou, a gente queria um livro que abordasse todo o processo eleitoral, não só a propaganda, porque o direito eleitoral já é um nicho de mercado. Quando você fala só sobre propaganda, você acaba estreitando muito. Então, assim, demais, né? Uma visão mais comercial, né, de quem tem uma editora. E na hora eu nem pensei, falei, poxa, claro, não, entendi perfeitamente, e foi aonde surgiu. Eu já tinha mais ou menos esquematizado, apresentei a proposta, né, com um sumário e falou, é isso aí que a gente quer. E aí eu lembro que comecei a escrever talvez em agosto, setembro, quando foi em dezembro, consegui apresentar a primeira versão. Então daí surgiu, eu lembro que na época foi interessante, porque assim, a minha dúvida era fazer algo aprofundado, como era o manual de propaganda eleitoral, que aí sim era alguma coisa mais aprofundada, e fazer um livro que fosse de cabeceira. Então, que dia que começa a convenção? Rapidamente você abre consulta. Então, ele, na verdade, eu não trato de temas de forma aprofundada, verticalizada, e sim de forma superficial, para atender não só o pré-candidato, o candidato, advogados. Então, isso acabou servindo como uma fonte. E a partir daí a gente foi só editando as novas edições. E aí em 2020 nós tivemos a pandemia, então já tinha o livro no mercado lançado, veio uma emenda constitucional, mudou dia de eleição, aí nós tivemos que fazer uma outra versão meio que às pressas para poder atender o mercado, né? Então está na 6ª edição, mas 2 edições foram em 2020 por conta da pandemia. Eu gostaria de que você, de uma forma sucinta, porque hoje a gente se preocupa também com um público, como eu falei, de acessos distintos. Ele é multicultural, nosso público, né? Porque estamos em todas as mídias. Nós sempre temos a sensação de que em direito eleitoral ele existe tão somente para preparar a candidatura e depois lança e acabou. Aí você não tem mais trabalho nenhum, é só adequar as normas para a candidatura, lançou e você não trabalha mais. E você agora há pouco comentou que o seu cliente continua precisando de você mesmo depois de eleito. Então, se você puder trazer para nós um panorama, principalmente para aquele que não está familiarizado com o tema, sobre o direito eleitoral de uma forma mais ampla, para que o nosso espectador entenda melhor. Na verdade, o direito eleitoral, se a gente puder fazer uma analogia, é como um jogo de futebol. Ninguém entra em campo sem saber o que pode ou não pode fazer. Então, ele sabe que se ele der uma entrada por trás num carrinho, ele vai tomar um cartão vermelho.
a necessidade e o surgimento do direito eleitoral é exatamente para regulamentar isso. Olha, nós vamos fazer uma disputa, precisam ter regras. Então, essa necessidade de todos saberem como que funciona, né, e quais são as penalidades, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, surgiu dessa ideia de falar, poxa, como que você vai deixar uma disputa igual? Por exemplo, como que um time vai entrar com 11 em campo e o outro com 12? Então você precisa estabelecer regras. Daí surgiu esse direito eleitoral de uma forma mais ampla, né? E aí, a gente citando a Constituição, nós temos ali os direitos políticos. Então tem os requisitos ali no artigo 14 para você ser candidato, e de tudo isso surgiram essas outras leis que são posteriores, né? Nós temos a 9.504 de 97, que é a lei mais importante que a lei das eleições. Aí depois temos a lei 6490, que é a lei das inelegibilidades, né? Que depois foi reformulada pela lei Ficha Limpa, e temos leis de partidos políticos, né? Então essa necessidade de regulamentar foi aonde o direito eleitoral começou a tomar espaço. Eu acho que hoje, até por conta da judicialização da política, eu acho que nós tivemos aí um enfoque maior. E as pessoas passaram a se preocupar mais com essas questões eleitorais, né? Então hoje a gente costuma falar que nós temos o terceiro turno, porque as eleições acabam, alguém é diplomado, proclamado eleito, mas mesmo assim nós continuamos com ações na Justiça Eleitoral. E aí, quando falamos da Justiça Eleitoral, é importante destacarmos então que hierarquicamente nós temos primeiro, segundo e o TSE. Isso, Justiça Eleitoral, né, que é composta juízes da área estadual que assumem, né, que cumulam essa função de juiz eleitoral. Depois nós vamos para os tribunais, que aí é uma composição mista, e até chegar ao TSE, que também tem uma composição mista, né? Ministros do STF, do STJ e advogados, né, indicados. Essa é a composição. Ale, nós estamos no ano eleitoral, né? E na verdade nós estamos no ano eleitoral propriamente dito, e também para a ordem, né? Para a Ordem dos Advogados do Brasil também teremos eleições em novembro. O que pode e o que não pode nesse momento, né? Então, estamos vendo aí já vários candidatos se movimentando, pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereadores e assim por diante. Então, dá uma visão geral do que pode nesse momento e o que ainda não pode. Certo. Então, nós tivemos de uns tempos para cá a oficialização da pré-campanha, né? Eu sempre fui contra, porque falava, ou você tem campanha ou você não tem. Só que os pré-candidatos, eles na ânsia de querer, né, se mostrar como opção, começaram a fazer movimentos. E isso até foi da onde surgiu o artigo 36A da Lei das Eleições, que estabeleceu lá algumas coisas que o pré-candidato pode fazer, né? Então, de uns tempos para cá, a jurisprudência veio evoluindo e a legislação também. E aí hoje a gente tem algumas regras que são muito claras, mas ainda há muita confusão, né? Então, posso te citar, por exemplo, a questão do voto implícito ou voto explícito. A lei ela fala que você não pode pedir voto de forma explícita, mas os tribunais eles têm uma interpretação diferente. Eles apelidaram de palavras mágicas, né? Olha, você não pode pedir voto explicitamente nem através das palavras mágicas. E quais são as palavras mágicas? Esse termo, palavras mágicas? Isso, jurisprudência do TSE, magic words, não para dizer, para gastar o inglês, né? E aí eles começaram a entender, olha, eu apoio, tamo junto. Isso eram frases, né, expressões que o pré-candidato até a última eleição usava. E a partir de 2022, o TSE veio com essa tese e falou, olha, não, pedir voto não é só vote em mim. Você também, tamo junto. E realmente, se você for pensar, faz sentido. Porque se eu chego para você, eu sou pré-candidato, e eu falo para você, tamo junto, o que eu tô falando para você? Eu apoio, né? Então, não é simplesmente você trazer a expressão eu voto. Então, o que pode? Isso gera confusão. O que hoje o pré-candidato pode? Ele pode, por exemplo, fazer uma postagem, colocar a foto dele
Por exemplo, se ele tem alguma vertente que ele trabalha, algum nicho que ele trabalha, por exemplo, defensor dos animais, ele pode trazer projetos que ele pretende colocar, né, caso ele seja eleito, isso tudo pode. O que não pode? Pedir o voto. Pedir voto de forma explícita, segundo a lei, sim, e de forma implícita, segundo os tribunais. Mas gera uma certa insegurança, né, jurídica, porque talvez a interpretação de você postar uma foto com uma liderança de bairro, alguma coisa assim, os julgadores no futuro podem entender, não, isso Sim. aqui era um pedido. Então, na verdade, vivemos aí num limbo. Né? E a Justiça Eleitoral ela tem uma peculiaridade, porque os juízes eles são nomeados por um biênio, podendo ser reconduzido por outro biênio. Então, há uma mudança muito constante nos tribunais e os juízes eleitorais também. Isso faz com que a jurisprudência ela seja muito mais viva do que na área criminal, do que na área civil. Então, vou te dar um exemplo. Até 2016, o pré-candidato ou o candidato, ele não podia usar as redes sociais dele para divulgar, por exemplo, as publicidades institucionais, porque no período vedado a gente não pode fazer isso. De uns tempos para cá, entenderam, falando, não, olha, como a rede social é paga com recurso privado, não há injeção de recurso público, você pode fazer. Então, isso gera uma insegurança. Então, às vezes acontece de você perder em primeira instância, perder no TRE, aí quando você leva no TSE, o TSE dá uma guinada jurisprudencial e muda. Então, assim, é muita insegurança jurídica, mas é justificada por conta dessa rotatividade que existe. E esses juízes, advogados, eles ficam impedidos nesse período de advogar? Não. É uma peculiaridade da Justiça Eleitoral. A composição hoje dos TREs e do TSE, não existe promotor, né? Então, é até uma crítica que se faz, porque entendem que os promotores, da mesma forma que entram pelo quinto, deveriam também entrar, mas não entram, e eles não criam esse impedimento. Então, por exemplo, se você pegar os juízes do TRE do Estado de São Paulo aqui, eles continuam exercendo a advocacia deles, eles só não podem advogar ali no tribunal, né? Mas em outros tribunais não há vedação. Quando efetivamente tudo poderá? E o que poderá? Quase tudo, né? Então, nós temos agora, né, o início das convenções, né, de 20 de julho a 5 de agosto. Aí a gente tem um período que é o período de registro, que vai até o dia 15 de agosto. E a partir do dia 16 é quando o candidato ele passa efetivamente a poder pedir voto. Então, eu costumo falar, no dia 16 de agosto, troca lá o perfil, já coloca o número do candidato e passa a pedir voto. E a questão financeira, como que funciona? Então... O candidato pode colocar o dinheiro que ele bem entender? Não. Ou existe um regramento? Como funciona essa questão financeira? Isso vem também evoluindo ao longo do tempo, até para tentar deixar a disputa mais igualitária. Sim. Né? Eu acho difícil ser, né? Porque as pessoas não são iguais. Né? Cada um tem uma condição, cada um atua numa área específica. Então, assim, a igualdade é difícil você conseguir. Nós temos a igualdade formal, mas a substancial mesmo eu acho bem difícil. Você pode, né, o candidato, ele pode aportar até 10% do teto de gastos da campanha. Então, por exemplo, numa campanha para vereador, por exemplo, aqui em Guarulhos, vai ficar em torno de R$800 mil, R$900 mil. O candidato ele pode injetar 10% desse valor. Já as pessoas físicas... Do próprio bolso? Do próprio bolso na campanha. Então, por exemplo, eu sou candidato, vamos estipular aqui R$800 mil. Ele pode colocar R$80 mil de recurso próprio. Já as pessoas físicas que vão ser doadoras, elas podem doar até 10% do rendimento bruto do ano anterior. Então, eu vou pegar o meu imposto de renda de 2023... Vou pegar 10% do que eu auferi naquele ano e aí eu posso fazer a doação. Sem limite. Agora... 10%. Não, mas eu digo assim, por exemplo, o cara é um bilionário. Aí é 10% do bilhão que ele tem. Legal. Isso, E como é estabelecido? Você agora mencionou agora, Guarulhos gastam em torno de R$800 mil. Esse teto é estabelecido de que forma? Pelo TSE. O TSE. Isso, o TSE, na verdade, vem atualizando, porque nós temos os valores de 2020 e falta só fazer a atualização. E só para complementar o que você falou, sem limite, entre aspas, desde que não ultrapasse
passasse os 800, que é o teto do gasto. Então é isso aí. Entendeu? Porque tem cara que os 10% Isso, O candidato e tem um bilionário bem financiado, então tá tranquilo. Tá tranquilo, porque assim, Não, até o teto. não, teto. Mas é o teto é 800. Eu tenho um E tem bilionário, alguém- ele pode aportar os 800 no meu apoio. Desde que não desde que represente até 10% do que ele oferiu no ano anterior. E aí não há, eu só estou curioso desse detalhe, eu acho que vai dar uma curiosidade para os nossos espectadores aqui também. Eu achei muito interessante, porque é comum você estar no mercado ter bilionários que têm um interesse em determinado candidato. Aí não há um conflito muito evidente, porque eu tenho um bilionário que vai bancar toda a minha campanha. A lei diz que ele pode. Se ele é bilionário, os 800 mil, ele pode aportar tranquilamente e bancar minha campanha sozinho. Desde que seja os 10%. Isso, desses seriados 10%. Mas o bilionário, 800 mil é troco para ele. Sem gente falando de bilionário. Não há um conflito aí, doutor Alexandre? O doutor, então, mas se a gente for pegar a experiência, por exemplo, vamos colocar os Estados Unidos, que é acho que o grande exemplo. Lá, inclusive, as empresas podem fazer doação. Então, assim, eu acho que é uma questão cultural. Porque lá nós não temos problemas, pelo menos não fica escancarado, problemas com abuso de poder econômico. Então, você pega lá as grandes empresas, a Microsoft, eu não tenho dúvida que ele faz doação para os dois candidatos. Né? Então, assim... Dizem que no Brasil acontece isso, nos bastidores também. Então, assim, quando a gente pensa em dar certo, se é contraditório, assim, várias questões são muito estranhas mesmo. Mas, assim, eu acho que falta também o amadurecimento do eleitor de entender tudo isso. Né? Por que a gente tem gente que compra voto? Candidatos que compram voto, porque tem gente que vende. É o corrupto e o corruptor. Então é uma via de mão dupla. Então nós ainda, eu acho que engatinhamos na questão eleitoral. Aí você vai para a Europa, na Europa lá você não tem propaganda na rua. Você vai até o comitê do candidato, ele te dá uma sacolinha com propostas. Você leva essa sacolinha para casa e estuda. Ah, mas a gente vai exigir isso do povo brasileiro? Por isso que a gente precisa amadurecer. Né? Quem sabe um dia a gente atinge essa maturidade. Mas as coisas funcionam. Eu não posso comparar uma eleição na Alemanha, na Suíça com o Brasil. São realidades diferentes, tamanhos diferentes, né? Completamente E diferentes. com relação ao fundo partidário? Então, o fundo partidário, por que ele surgiu? Nós tínhamos as doações de PJs, né? Então a empresa ela podia doar até 2% do faturamento, poderia. E aí veio essa discussão, né? Inclusive o ministro Gilmar Mendes, na época que foi voto vencido, falou: olha, a gente só está escamoteando da onde vem o dinheiro, vai ficar mais difícil de rastrear o dinheiro. Mas foi aprovado, e aí os candidatos eles se sentiram meio que acuados, porque da onde vai vir o dinheiro agora? E aí criaram o fundo eleitoral, né, o que a gente chama de FEFEC, para poder subsidiar essas campanhas. Né? Então, dentro desse limite de 800, então, também vem uma parte do fundo para o candidato? Vem uma parte do fundo, só que o fundo ele funciona assim. Por exemplo, em eleição municipal, quem que determina quanto vai vir? A estadual e a municipal. Chegou o dinheiro aqui, como que distribui? Do jeito que o presidente do partido quer. Então, quando a gente fala até da cota, né, feminina, como que tem que distribuir? 30% tem que ir para as mulheres. Sim, mas quem são as mulheres? Quem eles querem. Então eu não preciso distribuir de forma igualitária. Isso é uma crítica que eu faço. Ele não precisa distribuir de forma igualitária para todas as candidatas. Então a gente vai ter uma candidata que vai beneficiar mais do que outras por algum motivo. Ale, com relação àqueles showmícios que tínhamos quando eu era criança, né? Eu lembro que na época do seu Pascoal, saudoso seu Pascoal Tomeu, levava aqueles grupos de pagode, sim, aquelas coisas, né? Na época o Salgadinho do Catinguelê. E hoje ainda é possível isso? Não. Então, na verdade, isso teve uma alteração em 2006 e a ideia, e aí dentro daquela igualdade que deve haver entre os candidatos, começaram a se pensar, poxa, candidatos com recursos conseguem, e os outros? Né? Então entenderam que a disputa ficava realmente muito desigual. E aí configurava abuso de poder econômico, né? Porque você falou, se eu tenho um bilionário que pode bancar,
eu posso buscar em qualquer lugar. E aí nós não tínhamos essas regras de teto, não tinha nada disso. Então o dinheiro ele entrava, falou, se eu arrumar alguém que tenha lá 1 trilhão, vai entrar na campanha. Mas nem utilizando o dinheiro do teto ele pode, então. Não, você fala acima do teto? Não, Não. Não pode. Hoje o show, por exemplo, a gente tem muitos artistas que são candidatos. Uma coisa é ele fazer a turnê dele, isso ele pode continuar fazendo. Outra coisa é ele fazer campanha. Ele não pode pegar um show dele como candidato e, aproveitando que eu estou aqui com 10 mil pessoas, então não pode mais fazer esse tipo exatamente para evitar esse abuso do poder político. Abuso do poder econômico. Mas aí poderia ser interpretado como um pedido de voto implícito, né? Então, o que eu acho que é difícil controlar, porque, por exemplo, um candidato artista que tem uma grande visibilidade, ele tira vantagem, né? Então tenta-se coibir isso, mais ou menos como os apresentadores de TV, né? Por exemplo, o pré-candidato da Atena, que se afastou. Pô, imagine, ele ficar durante a campanha com a cara dele estampada, né? numa rede. Então, assim, o legislador ele tenta equilibrar, mas com aquelas ponderações que eu fiz. Eu acho que não vai equilibrar nunca, porque as pessoas não são iguais e cada um atua numa determinada faixa, né? André, uma pergunta de lei. Existe cotas, além da... Porque você falou das mulheres, nós sabemos que tem. Fora as mulheres, tem cotas para negros, etc? Tem, mas isso ainda é muito difícil de ser interpretado. Por exemplo, com relação ao fundo, há essa distribuição. Para a quantidade de vagas, não. A quantidade de vagas nós temos 70-30. Porque quando a gente fala da cota feminina, na verdade, a lei ela não fala que é feminina. A gente deduz que é feminina porque a gente sabe que tem muito menos mulheres participando da política do que homens. Mas a lei não é específica que tem de ser mulher. Tem que ser do outro sexo. Percebe? Tomara que um dia a gente inverta isso. Seria sensacional a gente ter uma eleição com 70% de mulher e 30% de homem. É porque a lei não fala, a lei só fala do outro sexo, né? E hoje a gente tem várias questões, né? E o tribunal, assim, é até difícil. Por exemplo, hoje a gente tem candidatura, o candidato coletivo, né? Que as pessoas elas se unem, montam lá uma boneco, chapa, né? Montam uma chapa, mas aí o tribunal exigiu que um dos participantes seja o candidato. E aí você pode colocar até no nome de urna o seu nome com essa ideia, com essa ideologia que você está defendendo, né? Então, por exemplo, você escolher, por exemplo, como você se identifica. Hoje nós temos várias questões que o tribunal ainda está enfrentando da melhor forma, né? Colocando sempre a vontade do candidato, como você se declara, é isso que vale. Então, nós podemos ter pessoas do sexo masculino fisicamente, mas que se declara feminino, né? Então, porque deve prevalecer a vontade daquele que está participando, porque ele se reconhece daquela forma. E caso ele teria acesso a essa cota? Se ele se declara... Ele sendo homem se declara como isso, mulher. Ele passa a ter, ele passa a fazer parte da cota, porque o acesso do recurso vai depender de alguém querer injetar o dinheiro. Ele está filigrana, é muito sutil, é muito tênue essa linha. Por isso, assim, são discussões novas que a sociedade tem discutido, né? Então, e isso acaba evolutivo, exatamente, né? acaba refletindo nas eleições, porque a eleição faz parte de um processo da sociedade. Justiça. Então a gente começa a ver situações que você fala, poxa, há 10 anos a gente nem imaginava que essas discussões estariam aí. Agora, um tema interessante que está sendo recorrente dentro da comunidade jurídica, especialmente na advocacia, é o provimento 222 e seguintes ali da OAB Nacional, que regula as regras das eleições dentro da ordem. Alguns dizem até que é o provimento da mordaça, né? Por quê? Porque num determinado momento ali fica muito claro que não é permitido, em hipótese alguma, que um indivíduo se posicione como pré-candidato a presidente da ordem. Diz, inclusive, que não é permitido que você crie uma narrativa que lá na frente vá se encontrar com uma futura candidatura. Entretanto, esse mesmo provimento permite que os atuais dirigentes da ordem participem de eventos, inclusive de eventos musicais, e, obviamente,
é o que você mesmo falou do entendimento lá da Justiça Eleitoral. Estamos vendo, e não tem como, né, muitos, em nível Brasil, que estão participando de eventos figurativos fazendo campanha. Né? Então, assim, como que você enxerga isso? Há uma igualdade, uma isonomia entre aquele que vai ser uma oposição à situação com essa permissão dos atuais dirigentes de participarem de festas e mais festas, inaugurações? Como que você enxerga isso? Doutor Alexandre, eu só queria pegar uma parte para complementar. Considerando que o provimento 222, o seu registro de chapa será 45 dias antes. Portanto, tecnicamente, qualquer candidato só terá 45 dias oficialmente para a campanha. E aí é só para complementar essa perspectiva de desigualdade do tratamento entre iguais. Eu só queria trazer isso para que o doutor possa fazer as confusões. Se a gente for fazer uma analogia, e a grande crítica que se faz é o Instituto da Reeleição. Porque o candidato que vai para a reeleição, ele está há 3 anos e meio fazendo campanha. Né? Ele não está explicitamente pedindo voto, nada disso, mas ele está em plena visibilidade. Happy hour, né? E aí você citou bem o provimento. O provimento ele é mais rígido do que a legislação eleitoral. Inclusive o provimento em relação à propaganda traz inclusive a proibição de voto de forma implícita, né? Pedir o voto de forma implícita. Essa desigualdade ela vai haver, talvez se um dia não quiserem, né, que haja, vai precisar mudar a regra do jogo. Porque enquanto você estiver representando, e aí seja na seara eleitoral com um cargo executivo, seja na OAB, qualquer tipo de disputa em que você tenha alguém que está vinculado ao órgão, ele vai levar vantagem. Então, você falou, ele vai em determinada festa e não pede o voto. Mas a figura dele é suficiente. Precisa pedir voto. Então, na verdade, há até uma disparidade do provimento da ordem com a legislação eleitoral. Porque a legislação eleitoral tenta, de uma certa forma, trazer uma igualdade. Sim. Né? Aqui no nosso caso, a OAB não. Aqui há uma proibição rígida para aqueles que vão colocar uma chapa de oposição. E há uma liberalidade assim explícita para quem está ocupando o cargo. Sim, e eu acho que até a penalidade, no caso, por exemplo, da propaganda, ela de forma reiterada, ela pode até gerar a cassação do registro do candidato, no caso da ordem. Né? Então, assim, isso na legislação eleitoral, a gente vai ter cassação de registro ou diploma, abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação. Neste caso, me parece que a ideia foi exatamente cercear quem quer disputar. E aí você sair, eu fico imaginando, é mais ou menos como São Silvestre, né? Não dá para competir com os quenianos. São preparadíssimos. Então, enquanto você tem um cara lá que está correndo ali, que ele sabe a hora que ele vai dar você entra aos 45 do segundo tempo precisando correr. Então, assim, infelizmente, enquanto não mudar essa mentalidade de querer que a disputa realmente seja igual... Doutor, me pareceu... Eu gostei muito da sua analogia com os quenianos. Então, quando nós trazemos essa analogia para o plano aqui da OAB, é como se os maratonistas amadores, que estão ali querendo se projetar e ganhar espaço nesse percurso dessa maratona até a final, fossem amadores e os dirigentes da OAB, os quenianos, extremamente preparados. Uma vantagem, os quenianos ainda estão saindo a mais ou menos uns 500 metros à frente dos amadores. Então, nitidamente, no meu parco entendimento, há um evidente desequilíbrio na relação, como eu disse agora há pouco, entre iguais. E me espanta que esse desequilíbrio parte exatamente de uma associação que prega a democracia. Essencial administração da justiça. Administração da justiça, que defende os interesses, que defende principalmente a igualdade e o respeito dos advogados perante a sociedade. Se ela mesmo trata como desiguais os seus iguais, como é que fica, então, esse exemplo para uma sociedade? Sim. E isso me preocupa de uma forma muito, muito particular.
Aí não fica só nisso, né, Cícero? Se você ler o provimento, ele proíbe que você participe de eventos, né, com shows, isso e aquilo tal, e autoriza o dirigente. Fora aquela crítica que está tomando conta, né, do país com relação às eleições, né, as eleições da OAB Federal, que nós não temos condições de votar, o voto não é direto, né? Como que uma instituição democrática ainda tem sinais de um período obscuro do nosso país? Como que o advogado que levantou a bandeira da redemocratização até hoje ainda continua proibindo que os seus pares elejam o presidente da Nacional? E hoje, com um voto virtual, não há nem desculpa mais para falar que é inviável. Quer dizer... Medina, você me lembrou muito agora o período do regime militar. Os presidentes eram eleitos de forma indireta. É mais exatamente como agora acontece com a AB. São os conselheiros que elegem o presidente. E lá atrás, no regime militar, não existia eleição direta para presidente. Existia um colegiado que elegia o presidente. Então, hoje nós temos aí, como você falou muito bem, resquícios de um período ditatorial que já deveria não existir há muitos anos numa associação como a nossa, que defende o Estado democrático de direito. E o pior de tudo, né, o desestímulo para novas lideranças. Então, se a nova liderança quiser se opor com as ideias da situação, ele vai ter 45 dias para montar chapa, montar estrutura, montar palanque, montar absolutamente tudo. Enquanto você vê os dirigentes atuais com centenas de comissões, né, onde ali congregam... Com churrascada, se encontra... Então, assim, é uma desigualdade muito grande, né? De todo modo, me perdoe, viu, doutor Alexandre, doutor Medina, mas a nossa diretora aqui, a Beatriz, já está me alertando do nosso tempo. Nós temos esse tempo exíguo, mas já vai ficar o convite para nós seguirmos com esse bate-papo no outro podcast. Bacana. Então agora nós temos que, com muita dor no coração, evidentemente, porque o tema, percebam que é apaixonante, encerrarmos este podcast com as considerações finais dos participantes. Como eu disse aqui, mais uma vez, doutor Alexandre, obrigado por atender nosso convite. Você nos trouxe muita informação e muita simpatia e continue com esse sucesso como escritor, trazendo luz para a gente através da sua literatura de direito eleitoral. Obrigado, pessoalmente, por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Doutor Medina? Agradeço mais uma vez o meu amigo, meu irmão Alê, por ter aceitado o nosso convite. O Alê hoje mora em Bragança Paulista. Ele veio de Bragança aqui para Guarulhos para esse bate-papo. Muito obrigado de coração, desejo que Deus continue te iluminando, que você continue fazendo sucesso na sua carreira brilhante, que você continue vendendo o seu livro, que por sinal é um livro de muita qualidade. Obrigado. E que você continue aí perpetuando o seu conhecimento para que a sociedade possa então ter uma visão real das regras do direito eleitoral e não se deixe levar pelas inúmeras fake news que são veiculadas diariamente no nosso país. E eu termino aqui a minha manifestação deixando a minha indignação por essas disparidades do nosso regramento dentro da ordem com uma pergunta para você. O que a OAB tem feito por você? Doutor Alexandre, suas considerações? Eu agradeço o convite, né? Primeiro eu fico lisonjeado em participar aqui. O Cris eu já conheço, o doutor Cícero conhecendo, então muito bem recebido aqui. Sempre que me convidar, vou estar aqui participando e falando sobre as eleições, sobre o direito eleitoral, que eu acho que é um tema muito importante para quem quer iniciar na carreira, para quem quer ter o direito de exercer o seu voto de forma consciente. Então nós precisamos entender como que funciona o processo eleitoral, né? E agradeço mais uma vez o convite dos doutores. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos, até a próxima.